Olá! Hoje em dia, os dados pessoais são um dos ativos mais valiosos, se não o mais valioso do século XXI. Por isso, a gente vai mergulhar fundo na Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, para entender direitinho como ela está mudando as regras do jogo digital aqui no Brasil para proteger exatamente isso. E para a gente começar a entender a LGPD, primeiro a gente precisa ter uma noção do valor daquilo que ela protege. E olha, tem uma ideia bem poderosa que coloca tudo isso em perspectiva. Essa citação da The Economist é tipo um marco zero dessa discussão. Pensa bem, cada clique, cada busca que a gente faz na internet, até a nossa localização, tudo isso virou a matéria-prima que alimenta as redes sociais, os anúncios que aparecem pra gente, enfim, os dados são literalmente o motor da nova economia. Pois é, e aí surge a pergunta de $1 milhão, né? Se os nossos dados viraram algo tão, mas tão valioso, quem é que estava protegendo tudo isso? E a verdade é que, por muito tempo, a resposta foi um silêncio meio preocupante. Um verdadeiro vácuo na lei. Ok, antes da gente focar totalmente no Brasil, é super importante olhar para fora, para o movimento global que acabou inspirando as leis de proteção de dados no mundo todo. E essa história começa na Europa. A missão do GDPR, o regulamento europeu, era muito clara: devolver o controle dos dados para as pessoas. Simples assim. Isso quer dizer o direito de saber exatamente como suas informações estão sendo usadas, o direito de corrigir o que estiver errado e até o direito de pedir para apagar tudo. Foi uma virada de chave gigantesca que finalmente reconheceu o dado como um patrimônio da pessoa e não da empresa. E aqui tem um ponto que, nossa, muda tudo. O GDPR subiu a régua do que é consentimento. Não bastava mais ser livre e informado, tinha que ser inequívoco. O que isso quer dizer na prática? Que o sim da pessoa tem que ser claro, explícito, sem margem para dúvida. Acabou aquela história de letrinha miúda ou caixinha já marcada no aceite dos termos, sabe? Certo. Agora sim, vamos trazer essa conversa de volta para o Brasil. Vamos ver como o país, inspirado por todo esse movimento global, criou a sua própria solução para proteger os nossos dados. É importante lembrar que o Brasil não saiu do zero. A gente já tinha o Marco Civil da Internet de 2014, que foi um passo importantíssimo, tipo uma constituição da nossa internet. Só que o foco dele era mais nos direitos e deveres gerais na rede. Ele não entrava no detalhe de como as empresas deveriam tratar os dados pessoais que coletavam. Ou seja, ainda faltava uma peça bem importante nesse quebra-cabeça. E essa linha do tempo aqui resume bem essa caminhada, né? Começa lá em 2014 com o Marco Civil. Aí o debate foi amadurecendo, a pressão aumentando, até que em 2018, finalmente, a LGPD é sancionada. Mas atenção, foi só em 2020 que ela passou a valer de verdade, para todo mundo, mudando as regras do jogo para todas as empresas no país. E o que é, afinal, um dado pessoal para LGPD? Bom, a definição é bem ampla e isso é de propósito. É basicamente qualquer informação que permita identificar uma pessoa. Pode ser o nome, o e-mail, o CPF, mas também coisas como o endereço de IP do computador. Se leva até alguém, é dado pessoal. E a lei vai além, ela faz uma distinção que é super importante. Existe o dado pessoal comum e o dado pessoal sensível. E por que essa diferença? Porque informações sobre a nossa origem racial, religião, opinião política ou dados de saúde, bom, se esse tipo de informação vaza ou é mal utilizada, o potencial de causar discriminação e um dano real é muito, mas muito maior. Por isso, para esses dados, a proteção tem que ser redobrada. Tá, mas como é que a LGPD funciona na prática, no dia a dia? Bom, ela não é só um monte de regra solta, ela é toda construída em cima de alguns princípios fundamentais. Vamos dar uma olhada neles? A lei, na verdade, tem 10 princípios, mas, para a gente entender o coração dela, vamos focar em 4 que são a base de tudo. Dá para pensar neles como as regras de ouro do tratamento de dados. Ter um propósito claro, pegar só o que precisa, ser transparente e, claro, manter tudo seguro. Vamos ver cada um deles. O primeiro princípio é o da finalidade. E o ponto aqui é muito direto. As empresas só podem usar os dados para aquele objetivo específico que foi informado na hora da coleta. Elas não podem, por exemplo, pegar um e-mail para enviar uma nota fiscal e depois usar esse mesmo e-mail para mandar propaganda sem uma nova autorização. O uso é amarrado àquilo que foi combinado. O segundo é o da necessidade. E essa regra é para combater aquele costume de pedir informação demais, sabe? A coleta de dados tem que ser a mínima necessária para atingir o objetivo. É o bom e velho, menos é mais, só que aplicado à nossa privacidade. Depois vem a transparência. Esse princípio garante que todo mundo,
Receba informações claras, fáceis de entender, sobre como seus dados estão sendo tratados. Ninguém pode ficar no escuro sem saber o que está acontecendo com as próprias informações. Afinal, clareza é a base da confiança. E por último, mas não menos importante, a segurança. As empresas e organizações são obrigadas a usar medidas técnicas, de sistemas e também administrativas, de processos, para proteger os dados contra vazamentos, ataques e qualquer tipo de acesso não autorizado. Isso coloca a responsabilidade de cuidar dos dados diretamente nos ombros de quem os coleta. Não é um favor, é uma obrigação. Ok, a gente viu os princípios, mas por que a LGPD é tão importante? Vamos ver agora o impacto disso no mundo real. Como essa lei dá poder para as pessoas e, principalmente, quem fiscaliza tudo isso. Porque não adianta nada ter uma lei se não tem ninguém para fiscalizar, certo? E a grande sacada da LGPD foi justamente criar a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pensa nela como o cão de guarda oficial dos nossos dados. Um órgão do governo criado só para garantir que a lei saia do papel. E o papel da ANPD é duplo. De um lado, ela é o xerife, é quem investiga denúncias e aplica multas e sanções pesadas quando a lei é desrespeitada. Mas do outro lado, ela também é uma espécie de guia, orientando as empresas e educando todo mundo sobre a importância e as melhores formas de proteger os dados. E esse é o ponto-chave de tudo. A LGPD não é só uma cartilha de boas maneiras, uma sugestão. É uma lei que tem força, com poder de fiscalização e com consequências bem reais para quem não andar na linha. Ela dá novos direitos para os cidadãos e bota a responsabilidade nas organizações. E para a gente ter uma ideia da seriedade do negócio, é só olhar para o bolso. A LGPD, assim como a lei europeia, prevê multas bem pesadas. Elas podem chegar a 2% do faturamento total da empresa no Brasil, com um teto de R$50 milhões por infração. Isso, com certeza, faz qualquer organização pensar 2 vezes antes de vacilar com os dados. No fim das contas, a grande pergunta que fica é essa. Em um mundo que é todo construído em cima de dados, será que a nossa identidade digital está finalmente mais segura? Leis como a LGPD são, sem dúvida, um passo gigantesco e fundamental. Mas a verdade é que a vigilância e a cobrança por respeito aos nossos dados é uma jornada contínua, uma tarefa de todos nós.